Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida. Agora nós vamos começar a fazer uma bateria de resolução de questões, mas só para vocês entenderem essa temática. Como aqui eu já vou partir da ideia de que você chega na aula de hoje já tendo uma noção do que a gente está tratando aqui. Então, por isso, a resolução de questões aqui vai ser bem objetiva. Não é aquela resolução de questões porque tem o povo que gosta, eu quero estudar só por questões. Beleza, se você quer fazer isso, vai por sua conta e risco. Mas aqui eu estou partindo da ideia que você já teve contato com o assunto. Seja no PDF, seja nas videoaulas. Então você já chega aqui com alguma noção sobre esse assunto, e aí aqui nós vamos partir para uma resolução de questões bem objetiva. As questões do SEBRASP, quase sempre de poderes administrativos, são bem básicas, né? São questões tranquilinhas. Eu diria que de todos os assuntos, esse, no meu ponto de vista, é o assunto mais fácil em questões do SEBRASP, porque eles têm pouquíssima criatividade na hora de cobrar esse assunto. Muitas questões são quase iguais, quase repetidas. Então vamos lá, resolução objetiva das nossas questões. Questão número 1, para abrir aqui o nosso caderno, ele fala o seguinte: as determinações superiores dirigidas aos servidores públicos subordinados, a menos que sejam manifestamente legais, devem ser cumpridas. Essa relação de subordinação entre os agentes públicos configura. Essa questão aqui é uma coisa bem simples, né? Porque ela fala assim, determinações superiores dirigidas aos servidores subordinados. A gente destaca duas expressões aqui bem básicas: superiores na relação de hierarquia e subordinados, que fecha essa base aqui. Então é fácil de a gente notar que essa questão aqui está tratando especificamente do famosíssimo poder hierárquico, tá? O poder hierárquico ele tem uma série de consequências, mas a gente pode dizer basicamente o seguinte, tá? Poder hierárquico vem aqui a questão daqueles atos normativos ordinatórios, que são atos administrativos normativos direcionados a definir a atuação dos subordinados, então são espécies, são categorias de atos normativos. Nós temos a prerrogativa aqui de emitir ordens, exceto aquelas ordens que são manifestamente legais. Temos a prerrogativa de fiscalizar e também de rever os atos praticados pelos subordinados. Entra aqui ainda dentro da lista do poder hierárquico a possibilidade de você avocar competências, quando você pega uma competência do seu subordinado e exerce essas competências, e também a possibilidade, que seria mais ou menos o contrário, que é quando você atribui a um terceiro uma competência que seria sua. Por sinal, é importante lembrar que nem toda delegação decorre de hierarquia. Toda avocação decorre de hierarquia. Nem toda delegação decorre de hierarquia, porque eu posso delegar para um subordinado e um não subordinado. Mas, como quase sempre é um subordinado, genericamente a gente fala que a delegação decorre do nosso poder hierárquico, tá? E, por fim, a prerrogativa de aplicar sanções. Lembrando que aqui a aplicação de sanções é exclusivamente em relação a servidores públicos. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da resolução dessas nossas questões. Então, para começar aqui, uma questãozinha tranquilinha, nós estamos falando do poder administrativo hierárquico. No poder de polícia, você não tem essa relação de hierarquia. No poder disciplinar, você aplica penalidades a servidores e particulares sujeitos à disciplina interna da administração pública. O que seria aqui o tal do abuso de poder? O abuso de poder é uma forma de ilegalidade que se subdivide em duas categorias. O excesso de poder, que é um vício de competência, você age sem ter a competência para praticar o ato. E nós temos também a situação do famoso do desvio de poder, que é um desvio de finalidade na prática do ato administrativo. E o poder administrativo regulamentar é quando você dita os atos normativos em geral. Então, gabarito letra D para abrir aqui a nossa aula de resolução de questões. Questão número 2. O juízo de conveniência e oportunidade pelo administrador público decorre do exercício do poder. Isso aqui também é uma questãozinha bem legal, bem tranquila, né? Quando nós vamos estudar aqui os poderes, os nossos poderes administrativos, nós temos dois poderes que eles não são, a bem da verdade, poderes. Tem até autor que fala que isso aqui não é poder. Nenhum dos dois seria poder para alguns autores só um deles seria poder. Quais são os dois que nós estamos tratando? Nós estamos tratando primeiro do poder discricionário, tá? O poder discricionário acontece quando a administração pública possui uma certa margem de liberdade na prática do ato administrativo. Essa margem de liberdade é uma margem, obviamente, limitada, por isso a gente fala de margem, porque nós temos padrões mínimos e máximos e também temos que atender outros pressupostos como a razoabilidade, a proporcionalidade, etc. e tal. Essa margem de liberdade é conhecida como mérito do ato administrativo. E sempre que você ouvir falar nessa expressão mérito, guarde esse binômio aqui. Qual que é o binômio?
a tal da conveniência. Conveniência é o seguinte: isso aí de fato atende ao interesse público? Isso é a conveniência. Olha, isso aqui vai ajudar a administração pública? Nós vamos dizer que é conveniente. E oportuno é o seguinte: neste momento é interessante para a administração pública? É igual assim, os meus filhos vão lá e me pedem para comprar um videogame. Pô, se eu comprar esse videogame, vai ajudar alguma coisa aqui em casa? Pô, vai ajudar, a gente vai ter um horáriozinho de lazer esse para jogar um videogamezinho junto, beleza, é conveniente. Nesse momento eu tenho dinheiro para comprar esse videogame? Faz sentido eu comprar agora? Eu preciso que nesse momento os meus filhos estudem um pouquinho mais. É oportuno fazer a aquisição desse videogame nesse momento? Isso diz respeito então à tal da oportunidade. Por outro lado, nós temos o tal do poder vinculado. No poder vinculado, nós estamos diante de uma situação em que existe uma única solução, porque a lei, né, o legislador, ele define todos os elementos de formação dos atos administrativos. E definindo todos esses elementos, consequentemente, o legislador deixa para a administração pública uma única solução. Uma única medida a ser adotada, exatamente como definido na lei naquele momento, sem que exista margem de liberdade, sem que exista o mérito para o agente público. Só uma observação, tá? Tem alguns autores que falam que nem o discricionário nem o vinculado são poderes. O discricionário seria só um aspecto, uma característica do ato administrativo nesse ponto. Outros autores até falam que o discricionário seria um poder, por essa questão de liberdade, mas que o vinculado seria apenas um dever, já que é uma obrigação, eu tenho que agir exatamente como está ali no caso. É importante você ter essas informações que eu estou te dando, mas muitas das questões de prova acabam fazendo exatamente como essa aqui, colocam eles dentro da lista de poderes. E aqui a gente encontra, então, nessa situação de conveniência e oportunidade, justamente a presença do poder discricionário. Poder regulamentar é editar normas. Em outro momento nós vamos falar sobre isso. O poder de polícia é condicionar e restringir direitos em prol da coletividade. Disciplinar a aplicar sanções, o normativo também é editar normas. Aqui é uma questão que traz o regulamentar e o normativo em duas alternativas separadas e a gente já fez observações sobre isso nas aulas sobre o tema. Gabarito letra C de casa. Questão número 3. Entre os poderes da administração pública, encontra-se o poder de polícia, que permite ao Estado restringir determinados direitos ou faculdades do cidadão. Nesse âmbito, os direitos que podem ser restringidos mediante o exercício do poder de polícia incluem o direito de... Questãozinha já um pouquinho mais aprofundada. Vamos fazer o seguinte, como nessa questão eu não tenho espaço para escrever, eu vou escrever um pouquinho aqui nesse quadro de cá, tá? Mas aqui é o comentário da questão anterior. Vamos pensar no seguinte, quando nós falamos do tal do poder de polícia, o poder de polícia nada mais é do que a prerrogativa que a administração pública tem de condicionar ou de restringir direitos, pensando aqui na coletividade, né? Por exemplo, você não pode dirigir de qualquer forma, porque você vai colocar em risco a vida de outras pessoas. Então você pode até ter um interesse individual de dirigir que nem um louco, mas isso vai prejudicar a coletividade, consequentemente você não pode fazer isso. Esse poder, né, ele vai incidir sobre o gozo de direitos, por exemplo, seu direito de ir e vir. Você não pode dirigir de qualquer forma, você não pode ir de qualquer forma. Incide sobre direitos, incide sobre atividades. Por exemplo, para exercer algumas atividades profissionais, você precisa da carteira do Conselho de Fiscalização. E também incide sobre bens. Veja só, quando eu estou falando de bens, eu estou falando de propriedade. Eu vou pegar um exemplo do seu carro. O seu carro, ele tem que ter um licenciamento. O carro tem que ter um licenciamento. Sem o licenciamento, o seu carro está irregular. Então nós estamos falando de uma atividade que incide sobre o patrimônio. A sua propriedade privada, na hora que você vai construir, fazer uma obra, você não pode fazer isso de qualquer forma. Então nós temos o exercício do poder de polícia sobre a utilização da sua propriedade. Consequentemente, nós podemos marcar nessa questão aqui a nossa letra B, né, como gabarito da questão. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque essa questão está no limite entre tal certo e tal errado. Tá? Porque quando nós vamos falar da função administrativa, a função administrativa envolve 4 atividades da administração pública: o poder de polícia, o serviço público, o fomento e a intervenção.
Intervenção aqui pode envolver tanto a intervenção na propriedade privada, como também a intervenção no domínio econômico. E quando eu falo de intervenção na propriedade privada, isso não é sinônimo de poder de polícia, ainda que eles estejam diretamente relacionados. O que seria uma intervenção na propriedade privada? Uma desapropriação, uma servidão administrativa, uma limitação administrativa, mas isso já é um outro assunto que eu não vou trazer para vocês nesse momento. Então aqui propriedade não é no sentido de intervenção na propriedade privada, no sentido de, por exemplo, uma desapropriação, mas de propriedade no sentido que a sua casa tem que obedecer às normas, que o seu carro tem que estar licenciado e assim sucessivamente, tá bom? Então, letra B de bola, o nosso gabarito. Letra A, de acessar livremente cargos públicos quando ausentes requisitos legais de preenchimento. Isso aqui é o direito ao acesso a cargos, empregos e funções, especialmente aos cargos públicos, que a Constituição Federal tem uma regrinha lá no artigo 37, inciso 1, não é o que a gente está tratando aqui. O acesso às informações ou documentos sobre terceiros, tais como certidões e assentamentos, desde que fundamentadamente. A priori, né, você vai acessar as informações tanto de interesse coletivo quanto as suas informações próprias. Informação de terceiro é protegida em virtude da intimidade da vida privada. A priori, eu não acesso informações de terceiros se ela tratar de informações pessoais, mas a gente tem que analisar todo um contexto. Isso não tem nada a ver com o poder de polícia. A letra D, direito de petição. Cara, o direito de petição é o nosso direito de peticionar perante os órgãos públicos. O que isso tem a ver com o poder de polícia em si? E a letra E, direito de ir e vir. Opa, aqui até teria relação com o poder de polícia. Em situação de flagrante delito, flagrante delito, eu já estou falando de uma atividade penal. Eu já estou saindo do âmbito dos poderes administrativos. Isso aqui não é um poder. Isso aqui já é uma atividade penal, o poder sancionatório do Estado. Por isso que está errado. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão. A aplicação de sanção administrativa a pessoa qualquer do povo que descumpra normas de vigilância sanitária configura típico exercício do poder administrativo. Opa, qual que é o poder que nós estamos tratando aqui? Fica fácil, né? Poder de polícia. A prerrogativa de condicionar e restringir direitos em prol da coletividade. Na prática, essa questão aqui acaba respondendo as duas questões, né? Tanto a de antes quanto a anterior. Só que deixa eu aproveitar aqui e fazer uma observação. Vou puxar isso aqui para cá e vou colocar para vocês aqui uma tabelinha que nós já trabalhamos em aula, tá? Mas aqui eu vou fazer ela mais simplificada. Quando nós falamos de aplicação de sanções, vamos colocar aqui, ó, aplicação de penalidades, aplicação de sanções. A aplicação de sanções ela pode decorrer de vários poderes, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, o poder disciplinar de um lado e o poder de polícia de outro, tá? Qual que é a diferença desses dois aqui no que se refere à aplicação de penalidades, tá? O poder disciplinar, ele é específico. O poder disciplinar diz respeito à aplicação de sanções de penalidades a servidores públicos em geral. Então, por exemplo, a aplicação de uma sanção em um processo disciplinar a um servidor é o poder disciplinar. E também a aplicação aos particulares que possuem algum tipo de vínculo especial com o poder público, como a empresa privada que foi contratada pela administração pública para a prestação de um serviço. Já o poder de polícia, ele diz respeito à aplicação de sanções aos particulares em geral. A qualquer um, independente de ter qualquer tipo de vínculo com o poder público. É igual se você dirigir o seu carro de qualquer forma, você pode sofrer uma penalidade em consequência disso, independente de você ter qualquer vínculo com o poder público. Uma empresa que descumpre a norma de vigilância sanitária, tendo ou não tendo relação com o poder público, ela estará sujeita ao poder de polícia do Estado. Porque qualquer empresa tem que cumprir as regras de vigilância sanitária. Então é importante você guardar isso. Se houver uma relação específica e essa infração for dentro dessa relação específica, por exemplo, um contrato administrativo, ela tinha que me entregar esse objeto até o dia X e ela atrasou. Eu aplico uma sanção nesta relação. Isso é poder disciplinar. Fiscalização de trânsito, fiscalização sanitária. Essas regras, qualquer pessoa está sujeita. Poder de polícia. Então, por isso que o gabarito é a letra D, e pela explicação que eu acabei de fazer, nós eliminamos a alternativa A. Regulamentar é estabelecer normas. E poder hierárquico, não existe hierarquia entre a administração e particulares. Guarde isso. Não tem hierarquia entre a administração e particulares
logo não aplica o poder hierárquico. Eu poderia falar em poder hierárquico na aplicação de sanções em relação aos servidores. Nessa parte aqui, inclusive, existe tanto poder hierárquico quanto poder disciplinar, só nos servidores. Aqui embaixo, não. Aí já seria outro departamento, tá? Então, gabarito letra D nessa questão. Questão 5. Um policial exerce o poder de polícia ao realizar o ato de prisão em flagrante. Pessoal, prisão em flagrante. As tais penas restritivas de liberdade. Diz respeito ao quê? Diz respeito ao aspecto penal. Tá? Diz respeito ao aspecto penal. Isso aqui não é poder de polícia administrativo, tá? Inclusive, a gente tem que diferenciar a polícia judiciária da polícia administrativa. Polícia judiciária é uma atividade prévia à persecução penal. Atividade de inquérito, quando a Polícia Civil, a Polícia Federal faz um inquérito para verificar quem é a pessoa que cometeu o crime. Preparam esse inquérito e lá no final vão entregar para o Ministério Público para ação judicial cabível, para ação penal cabível. Isso é polícia judiciária. Polícia administrativa, condicionar e restringir direitos em geral. Incide sobre bens, direitos e atividades, e qualquer órgão público pode exercer esse tipo de atividade. Então, por isso, consequentemente, essa questão aqui está errada. Tranquilinha, mamão com açúcar, e dá para a gente avançar mais um pouquinho. Questão 6. Ilustra o exercício do poder hierárquico o fato de um agente de trânsito aplicar multa a um motorista. Eu quero colocar uma coisinha aqui para vocês que a gente costuma ver em aula, tá? O que eu vou colocar aqui para vocês são as situações em que nós não vamos observar a hierarquia. Olha só, não há hierarquia. Quando que não há hierarquia, tá? Não há hierarquia em algumas situações que eu quero colocar aqui para vocês. 1. Quando nós envolvemos pessoas jurídicas distintas, ou seja, pessoas jurídicas diferentes. Por exemplo, a União e um Estado são pessoas jurídicas diferentes, não existe hierarquia. A administração direta e a administração indireta são pessoas jurídicas diferentes, não existe hierarquia. A administração e uma empresa privada são pessoas jurídicas distintas, não existe hierarquia. Inclusive, dessa primeira decorrem várias outras, né? Na relação entre a administração pública direta, chamada também de administração centralizada, versus a administração indireta, não existe hierarquia, existe apenas a tutela, a supervisão ministerial. Terceira situação em que não existe hierarquia, entre os poderes do Estado, né? Sempre que a gente coloca isso aqui, sempre vê o povo falar: ah, professor, não é bem assim. Mas entre os poderes do Estado não existe hierarquia. Executivo, legislativo e judiciário são independentes e harmônicos nos termos da Constituição Federal. Questão número 4. Entre a administração pública, vou colocar aqui, ó, APO, a administração pública, e particulares. Professor, mas eu comecei a estudar direito administrativo e ouvi dizer que existe, na relação entre a administração e particulares, existe verticalidade. Isso não seria hierarquia? Não. O Estado, de fato, tem o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Mas isso não é hierarquia. É só o Estado, dentro de uma situação em que há um conflito entre o interesse coletivo e o interesse particular, prevalece o coletivo. Mas isso não é hierarquia. E, por fim, não existe hierarquia no exercício das funções típicas do poder legislativo e do poder judiciário. Isso aqui em aula eu expliquei para vocês, até trouxe as divergências, as polêmicas que existem sobre isso. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o exercício, a questão fala em poder hierárquico, quando um agente de trânsito aplica multa a um motorista. Tem hierarquia entre a administração pública, o agente de trânsito, e o motorista particular? Não. Não existe hierarquia, logo isso aqui não é o poder hierárquico. Qual o poder que seria aqui? Aqui nós estamos falando do poder de polícia. Poder de polícia. Consequentemente, essa questão está errada. Tudo tranquilo? Questão de número 7.
Com base no poder discricionário, vai aparecer na miniatura aqui, ó. Com base no poder discricionário, um agente público pode revogar um ato válido. Essa questão ela poderia cair em poderes e em atos administrativos, tá? O que é a tal da revogação? O que é revogar? Revogar é uma forma de desfazer um ato administrativo válido. Então, eu vou desfazer um ato válido. Ato válido é aquele ato que não tem vício, que foi praticado conforme a lei. Mas eu vou desfazer esse ato por uma razão de mérito. Ou seja, eu estou desfazendo esse ato em virtude de uma análise de conveniência e de oportunidade. Vamos pegar um exemplo. José pediu licença para tratar de assuntos particulares. Se você já estudou a Lei 812, essa licença é discricionária. A autoridade pública concedeu a licença. José foi viajar, que era o que ele queria fazer com essa licença, só que de repente a administração pública começa a ficar sem servidor e ela precisa de mais servidores, mas não tem como fazer concurso público. O que ela vai fazer? Vai chamar o José de volta. Trata-se de uma análise de oportunidade. No momento que eu concedi, estava tudo certo, mas agora não está mais certo. Eu estou precisando do José. Ô José, volta para cá. Então a administração revogou esse ato. Mas perceba o seguinte, a doutrina, quando fala sobre esse assunto, ela fala para a gente o seguinte, a revogação nada mais é do que um ato discricionário, porque a própria revogação é um juízo de mérito. Então a própria revogação é um ato discricionário. Eu posso revogar ou não revogar. Então é um ato discricionário que incide sobre outro ato discricionário. Porque somente os atos discricionários são passíveis de revogação. Então eu tenho um ato discricionário que incide sobre um outro ato discricionário. Consequentemente, com base no poder hierárquico que fundamenta aqui a edição dos atos discricionários, um agente público pode revogar um ato válido e discricionário dentro de um juízo do meu poder discricionário. Logo, essa questão está certíssima, questãozinha muito bacana, muito legal, show de bola. Vamos avançar mais um pouquinho. Os poderes da administração pública, por serem inerentes à atividade administrativa, são irrenunciáveis. Aqui o bicho pega, tá? O que a gente está falando nesse caso aqui? Nós vamos falar aqui de uma característica da competência administrativa e também do que a gente chama de deveres, tá? Normalmente, o pessoal estuda os poderes. Mas sabe aquela história, você já ouviu falar, que todo mundo quer direito, mas não quer as suas obrigações? Então, se de um lado você tem poderes, do outro lado você tem obrigações, inclusive quando você começa a estudar direito administrativo, a gente sempre fala, a base do regime jurídico administrativo é formada pelo binômio supremacia e indisponibilidade, prerrogativas e sujeições. Quando nós vamos falar dessa parte das sujeições, nós vamos falar aqui também do que nós chamamos de deveres. Tá? Deveres. O primeiro não é bem um dever, mas ele entra dentro desse bolo e eu vou colocar aqui junto também, tá? Normalmente a gente coloca só 3 deveres, mas eu vou colocar o inicial. O primeiro que nós vamos tratar aqui, nós vamos chamar de poder-dever. O que é essa história de poder-dever? Sempre, né, já dizia o tio Ben Parker, né, falava o Peter Parker, né, vulgo Homem-Aranha, ele dizia o seguinte, Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O que a gente está aqui diante de uma situação que se você recebe um poder do ordenamento jurídico, você recebe também um dever. Então o guarda de trânsito, quando ele vê alguém cometer uma irregularidade, ele não tem só o poder de aplicar a multa, ele tem o dever de aplicar a multa, porque as competências públicas são irrenunciáveis. Irrenunciável no sentido que eu não posso deixar de exercer, abrir mão das minhas competências. Isso não significa que eu não possa avocar ou delegar competências, mas eu não posso renunciar de uma competência que é minha. Essa é a primeira parte. Agora nós vamos avançar para os deveres propriamente ditos. E aqui eu vou trazer para vocês 3 deveres
do administrador público, tá? O primeiro dever é chamado de dever de eficiência. O administrador público ele não pode ser lá um mulambo, um desleixado, um largado. Ele tem que cumprir as suas atribuições de forma eficiente. Eu sempre falo para vocês o seguinte, né? Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de razoabilidade, porque o povo tem o hábito de olhar só para o seu umbigo, sabe? A gente tem aí um monte de proposta de mudança da administração pública e muitas delas nós criticamos porque não são boas. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, algumas dessas mudanças, elas têm o objetivo de fazer com que aqueles agentes públicos que não trabalham bem, porque tem um monte de gente que trabalha pra caramba, mas tem uns aí que precisam levar um puxãozinho de orelha. A ideia é justamente você separar os bons dos ruins e exigir que aqueles que não trabalham bem passe a trabalhar bem, porque senão os bons vão carregar o piano. Quando você for servidor público, você vai ver isso. Se você trabalha bem, você vai cada vez mais ter que trabalhar, enquanto outros vão estar ali largadão. Então o dever de eficiência vem nessa ideia de você aprimorar a administração pública e exigir de todos qualidade, rendimento. Afinal de contas, o cidadão paga por um serviço que tem que ser bem prestado. Então o primeiro dever do agente público é o dever de eficiência. O segundo dever, que nós vamos colocar dos administradores públicos, é o dever de probidade. Probidade no sentido que você deve agir de forma ética, de forma honesta. Você não pode ser lá um desonesto, né, dentro da administração pública. Terceira situação, o dever de prestar contas, tá? O interesse público, ele é indisponível. Nós, como agentes públicos, nós não somos os donos da coisa pública. Então, se você recebe um dinheiro da administração pública, você tem que, ao final da sua gestão, prestar contas, mostrar para a sociedade que você agiu de forma correta, de forma certa nessa sua prestação de contas. Então, esses são os deveres do administrador público. Então, olha só o que a questão falou para a gente. Os poderes da administração pública, por serem inerentes à atividade administrativa, são irrenunciáveis. Trata do nosso poder-dever e por isso que a questão de número 8 está corretíssima. Avançamos para a questão 9. Na hipótese de o dirigente de órgão público do Estado de Alagoas delegar parte de sua competência, o ato de delegação, letra A, será válido mesmo sem a publicação oficial. Essa questão aqui, ela trouxe um pouquinho da Lei 9784, com poderes administrativos, tá? Então eu vou fazer uma breve leitura para vocês, tá? Nós temos o poder hierárquico, tá? Dentro do poder hierárquico, uma das ideias é que eu possa delegar competências a subordinados, isso seria o poder hierárquico. Eu também posso delegar a terceiros, mas aí não seria propriamente o poder hierárquico. E a Lei 9784, que trata do processo administrativo, traz para a gente algumas balizas da delegação. E ela vai falar pra gente a seguinte, né? Aqui quando a gente traz texto, tem gente que reclama, pô, vai ficar lendo em aula? Vou ficar lendo, porque se você não lê, você não vai passar num concurso público. Então para de chorar e vem pro nosso quadro para estudar em alto nível. A competência é irrenunciável, já falamos sobre isso. E se exerce pelos órgãos administrativos, a que foi atribuído como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Essa é a primeira regrinha. O artigo 12, ele fala que um órgão ele pode delegar uma competência se não houver impedimento legal. Se não houver impedimento legal, ele pode delegar. Esse dispositivo está trazendo para a gente que a regra é a possibilidade de delegação. Aí ele coloca duas formas de delegação. A vertical, que é quando tem hierarquia, e a horizontal, que é quando não tem hierarquia. E ele fala assim, ó, pode delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Nessa parte aqui não haveria poder hierárquico, nas demais sim. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias diversas. O parágrafo único fala que a delegação de competência também se aplica aqui aos órgãos colegiados. Não cabe a gente explicar isso nesse momento. E o artigo 13, ele fala quando não podem ser delegados. Eu esqueci de novo a minha meia da cenoura, que é a minha meia da sorte, que ajuda vocês a lembrarem disso. Oh, tem uma cenoura aqui, que história é essa? Você não pode fazer a delegação da famosíssima cenoura. E o que a gente está falando aqui na cenoura? Cenoura vem de competência, calma aí, deixa eu aumentar isso aqui. Cenoura vem de competência exclusiva. O que é a tal da competência exclusiva? Competência exclusiva é aquela que o próprio ordenamento jurídico
diz pra gente que não é passível de delegação. Então, competência exclusiva, a lei diz, isso aqui não pode ser delegado, por isso que é exclusiva. Você também não pode delegar a competência para editar os atos normativos, né? Como, por exemplo, uma resolução, uma instrução normativa, coisa do tipo. E, por fim, você também não pode delegar a competência para decisão acerca de recursos administrativos. Pensa comigo, o objetivo do recurso administrativo é fazer com que o superior aprecie determinada matéria. Se o superior delegar a competência, como é que ele vai tomar, como é que vai funcionar o recurso? Ele delega para mim, que acabou de editar o ato recorrido. Eu mesmo vou decidir o recurso, perde a própria natureza do recurso, tá? Então a cenoura tem uma licença poética aqui na hora de escrever cenoura, para fechar aqui o nosso assunto. Então você não pode delegar a edição de atos de caráter normativo, a edição de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou de entidade. Beleza, beleza. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial, para dar transparência, né? Tem que dar transparência ao ato de delegação. Então vamos resolver aqui a nossa questão. Será válido mesmo sem a publicação em meio oficial? Eu poderia só questionar isso aqui, porque a publicação no meio oficial não diz respeito à validade. Diz respeito, a bem na verdade, da eficácia, tá? Então esse gabarito aqui ele poderia ser questionado. Não é uma questão de validade, é uma questão de eficácia. Ah, não. Volta aqui. Já peguei. A delegação em si tem eficácia com a publicação, mas aqui eu estou falando do ato decorrente da delegação. Esse sim será inválido, porque se não houve a publicação do ato de delegação, aí, calma aí. Na hipótese de o dirigente do Estado delegar parte de sua competência, o ato de delegação, realmente a banca deu uma viajada aqui. Eu estou falando do ato de delegação em si. Isso aqui é requisito de eficácia. Qual que é a diferença? Eficácia é fazer com que o ato produza os seus efeitos. Então a banca deu uma leve viajada, mas aqui a gente não quer ter razão. A gente quer acertar a questão, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Abrangerá a decisão de recursos administrativos. Recurso administrativo não é passível de delegação. Não representará a renúncia de sua competência. Eu não estou renunciando à minha competência. Eu só estou atribuindo parcela da minha competência a um terceiro. Mas eu não estou renunciando, eu continuo titular dessa competência. Por isso que o gabarito é a letra C. Letra D, poderá restringir-se a edição de ato de caráter normativo. Caráter normativo não pode. E por fim, será irrevogável no período da sua concessão. Olha só o que a Lei 9784 fala. Ela fala para a gente assim, ó. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Por isso que essa questão aqui também está errada. Gabarito alternativa C. Última questão desse nosso bloco inicial, ela vai trazer para a gente a seguinte situação. João, servidor público estável da Secretaria de Fazenda, por negligência, deixou de realizar a cobrança de CMS de determinada empresa. Messias, chefe de João, tendo tomado conhecimento do fato, resolveu instaurar processo administrativo, ao final do qual foi aplicar a pena de suspensão a João. Inconformado com a publicação, João interpôs recurso administrativo, visando reverter a decisão. Após a análise do recurso, a instância superior decidiu revogar a punição, por motivo de ilegalidade. Pessoal, essa questão aqui, ela deve estar tratando de outras questões, porque a gente tem uma falha grave aqui do enunciado, quando ele fala assim, ó, revogar por motivo de ilegalidade. Provavelmente vai ter uma das questões, uma das assertivas, que falava que não poderia ser revogação, deveria ser anulação, tá? Então, para você não ficar brigando com o enunciado. O enunciado é uma historinha que você vai jogar várias questões em virtude disso, mas a gente só trouxe uma, que é a que tem correlação com o tema da nossa aula. Messias, ao punir João, valeu-se do poder de polícia administrativo? Não é poder de polícia, é poder disciplinar, que é relacionado, nesse caso, com o poder hierárquico. Então já está errado. João, por sua vez,
valeu-se do poder hierárquico ao recorrer da decisão que lhe aplicou a sanção. Cara, assim, essa segunda assertiva, ela ficaria, digamos assim, de certa forma dúbia, né? Não é o João que se valeu do poder hierárquico, mas ele se fez da via hierárquica para que a instância superior, com base no poder hierárquico, revisasse o ato, né? Então, assim, é uma forma de analisar o caso. De qualquer forma, essa questão está errada, principalmente por causa da primeira parte. Errada a questão de número 10, e com isso nós terminamos esse bloco inicial. Rápido, intenso e muito importante para a sua aprovação. Até daqui a pouco.